Caio Mari, boa tarde, bem-vindo à Hora do Povo. Como vai? Tudo bem, presidente? Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Rondônia, programa Hora do Povo. Mais uma vez aqui para a gente passar alguns informes e esclarecer alguns pontos aí com relação à saúde do Estado. Isso, intersindical. A intersindical hoje está composta por quantos? Vamos falar da transposição. Eu sou cobrado aqui todo dia para falar sobre transposição. Maurício, na realidade existe uma comissão de suporte à transposição, que é a comissão que está composta por 4 sindicalistas, né? Um procurador do Estado, certo? Certo. E uns 5 a 6 servidores da SEAD. Então é uma comissão... Aquela intersindical de 26, 27 sindicatos, aquela diluiu? Não, aquela não existe mais. Aquela já foi tornada sem efeito e existe essa comissão que dá suporte à comissão de transposição lá do planejamento. As novidades que a gente tem observado, Caio, é que, claro, por movimentação também de algumas iniciativas judiciais, alguns advogados importantes da região, a Justiça Federal, o doutor Dimes, juiz federal, tem dado algumas decisões também importantes, certo? Advogados, por exemplo, o Hélio Vieira está trabalhando nisso, o doutor Diego Vasconcelos, essa turma tem havido... Nós vamos caminhar um pouquinho sobre essas coisas, mas eu queria saber do senhor o seguinte: existe a comissão aqui, comissão em Brasília, teve aquela projeto de convenção, aquela coisa toda, desse período de lá para cá, quantas pessoas hoje estão anotadas e transpostas nessa Maurício, bendita emenda 60? Incluindo o pessoal da CAERD, que entrou, judicial, pessoal do Ministério Público. E o Beron também. Beron entrou também, né? Até a semana retrasada tinha 947 processos deferidos. 947 processos deferidos. E de lá para cá já saiu mais 2 atas ou 3 atas, né, com mais processos deferidos. Na saúde, na educação e na segurança, já tem mais de 600 processos deferidos. Então, assim, juntando tudo, dá mais de 1000 processos. Quando está na condição de deferidos, já estão na folha do governo federal? Eles foram analisados, estão em condições de mas não está ainda. Por quê? Qual é o processo, a forma que o planejamento está procedendo? Ele deferiu o processo do servidor, ele manda uma notificação para o servidor, para ele dar o ciente se ele vai aceitar transpor ou não. Porque na época da opção, muitos fizeram opção e hoje em dia dizem que não vão transpor mais. Então, para dar mais legalidade à situação, fizeram as contas, fizeram esse procedimento. Então, o servidor vai ser notificado mediante uma R. A R é aquela correspondência que vai com aviso de recebimento. Agora, veja bem, se a gente fizer uma conta, digamos que são 950 que estejam hoje totalmente definidos. Nós estamos chegando a 6 anos. Se fizer a conta real, dá uma média de 150 por ano. Então, qual a ideia que se tem de servidores que, juntando CAERD agora, juntando o Ministério Público, juntando o Beron, isso vai ser superior a 20 mil servidores, tá certo? Na realidade, a última reunião que nós tivemos, e a gente viu lá pelo Executivo, né, e nós estamos brigando pelos servidores do Executivo, o Guilherme Estrada garantiu que eles analisariam 300 processos por semana lá no planejamento. Se a gente for calcular 300 processos por semana, daria 1.200 processos por mês. E calculando assim rapidamente, até dezembro concluiria esses 8.924 que tem lá do Executivo. 1.000 por mês daria 20 meses para fazer os 20 mil por mês. Se juntando todas essas... Agora, há uma grande interrogação que fica em cima disso. Nós vamos desdobrar esse assunto sobre transposição um pouco mais no próximo bloco, porque primeiro que a grande maioria desse contingente de trabalhadores do serviço público do Estado, desse território, essa coisa toda, são gente que já está no fim de carreira. Então, gente com uma agonia, aguardando já uma inatividade, uma aposentadoria, uma coisa assim. Okay, na passagem do bloco anterior, ainda é transposição, algumas indagações. Essa conjuntura, nós estamos vivendo uma situação econômica de natureza completamente complicadíssima. E nós tivemos, no período que foi promulgada a emenda constitucional 60, que foi em novembro de 2009, era o apogeu, era o auge, né, claro que a gente havia tido também, Caio,
aquela crise de crédito internacional, derivativo, Estados Unidos, aquela coisa toda, de 2008, que o presidente Lula da época disse que era uma marolinha. Alguns resultados aqui ele está sentindo agora. Então tá, naquela época havia dinheiro para todo lado, dinheiro saindo pelo ladrão. Os ladrões levaram o dinheiro. Essa conjuntura de agora, de dificuldades econômicas, inflação altíssima, inflação vai ultrapassar, já está ultrapassando 9%, o crescimento da economia deve cair, nós estamos num processo caindo para trás, né? Devemos cair a economia, quase 200 bilhões a menos de produção de riqueza no Brasil. Como é que você vê isso interferir? O governo federal, a essa altura do campeonato, vai deferir, vai abrir as portas para essa discussão? Então, Maurício, na época realmente não havia essa crise, né? Era para ter isso lá, no né? país, nem essa crise mundial, né? Que assolou também os cofres do Brasil. E essa questão da Lava Jato está mobilizando tudo, né? Também está mobilizando toda essa parte econômica do país e a gente fica até meio temeroso, às vezes, com a questão da transposição. Mas se a gente for analisar os gastos que o país terá com a transposição, é um grão de areia na praia. Por quê? Porque na época já tinha sido feita aquela questão da separação dessa verba, esse dinheiro, né? Que deu 281 milhões na época, já tinha sido feita essa previsão orçamentária para a questão da transposição. Agora, com a vinda dos outros dois estados, Amapá e Roraima, que é na faixa de 270 milhões cada também, então não vai dar 900 milhões ano a questão do gasto da transposição. Então, acredito que o país tem condições sim, de fazer, amparar esses servidores desses 3 estados. É um direito adquirido. Rondônia, a União tem essa dívida com o Estado há mais de 20 anos. Então nós temos que entender que é possível a União fazer essa transposição legalmente, amparar esses servidores, como você bem disse, servidores que já estão em fim de carreira, uns que já estão esperando a aposentadoria, outros que já se foram, né, já morreram. E é uma questão de justiça, a questão da transposição. Nós estamos falando também, eu preciso deixar mais claro algumas coisas. Primeiro que, quando saiu a lei, em 2009, logo em seguida o presidente da época declarou, falou, olha, não entra aposentados, está fora aposentado. Estava visualizando ali que as dificuldades econômicas viriam. Então o presidente, não, aposentado não entra. Ou seja, aposentado não é nem servidor, embora ele não deixe de pertencer ao quadro. Logo em seguida, foi aqueles projetos de regulamentação, aquela coisa toda. A presidente da República teve aqui no dia 5 de julho de 2011, falou, em 2 meses vocês serão meus colegas. Aí vem surgindo mais dificuldade. Aí mais adiante falou, olha, só entrarão os servidores do Executivo. Aí tá decisões agora, de repente, mais uma nova regulamentação, chamada projeto de conversão. Nesse barco entrou também Roraima e Amapá. Entrou lá o Romero Jucá, entrou o Sarney, e aí aumentou mais o caldo dessas despesas que vem. Aí tá, iniciativas jurídicas, postulação, ajuizamento de ações. Aí vem a questão, não faz muito tempo, foi também, pelo menos nessa conversão parece que entrou o Ministério Público. O Ministério Público não me lembro se entrou o Judiciário. Aí entraram na Justiça, parece que conseguiram o CAED. Entraram na Justiça, conseguiram o Beron. Como é que está? O que está claro hoje? Entra também o pessoal da Enaro, entra também o pessoal do Judiciário e do Legislativo? O que está claro hoje é que a emenda constitucional 60 deu lugar à lei de enquadramento 12.800, né? Que foi alterada agora a convenção. Que foi alterada agora pela 13.121, né? E o que nós entendemos, se o Executivo, né, tem esse direito e os outros já conseguiram por força de lei, né, todos eram servidores do ex-território de Rondônia. Todos devem. Ou então do Estado até 1980. Né? O que está claro até hoje é 1987. Até 87, 15 de março de 87. Mas também entendemos que até 91 o pessoal tem direito. Por quê, Maurício? Porque a União enviou verba para pagamento de servidores do ex-território até fevereiro de 92. Isso está na lei que criou o Estado. Está na lei que criou o Estado, até 12 de dezembro de 91. Então, eles têm esse direito também, mas isso já logicamente vai ser uma ação judicial que já existe, inclusive, parecer favorável até 91. Então, o Sindsaúde tem essa ação, o
Sintero, Sincepol, os grandes sindicatos têm essa ação e já tem parecer favorável. Então, na realidade, são mais de 20 mil servidores que serão amparados pela transposição. Quando a gente fala de ajuizamento dessa questão da transposição, a gente observa que é uma decisão judicial da Justiça Federal, da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, o juiz Dr. Dimes, e a gente sabe que o governo não passa batido, o governo recorre, o Castigo Geral da União, aí tá. Imediatamente, quando ele tem decidido, ele tem mandado incluir na folha de pagamento? Não, a decisão é em primeira instância, né? Claro. O Estado ou a União vai recorrer, logicamente, recorre, e isso aí vai para uma segunda instância que vai ser mais uma briga aí de 2, 3 anos, acreditamos. O que foi conquistado até agora, que se sabe, é a CAERD. 15 de março de 87. O que foi definido foi CAERD. CAERD, Ministério Público, Beron e o Executivo. E a Enaro, Legislativo e Judiciário, não. Não. Aquela empresa, tinha uma empresa de navegação. A Enaro era subordinada diretamente ao Executivo. Então, está dentro desse contexto aí. Aquelas pessoas que, inclusive, foram demitidas também na época, né? A Enaro foi extinta. Foi extinta do Estado, né? E seguindo aquela mesma linha do Beron e de outras empresas, a Enaro com certeza também está dentro dessa briga judicial aí. Agora, a gente observa que a nossa representação de Rondônia no plano nacional não teve assim aquele vigor, aquela robustez de poder cobrar a efetiva implantação da transposição. Eu estou falando pela bancada, estou falando de todos, 3 senadores e 8 deputados federais. Os sindicatos, eu queria deixar bem claro aqui, essa transposição aconteceu pela união de todos os sindicatos, esse trabalho que nós fizemos de unir forças sindicais, de ir até Brasília por 2 oportunidades, com mais de 20 ônibus em cada viagem, e ajuda de alguns parlamentares. Eu não vou citar nome. Não, todo mundo participou, colaborou. Eles não tiveram a vitalidade. Eu acredito que não houve a força política necessária para que isso já tenha acontecido há muito tempo. Porque se a bancada aqui inteira, os 8 deputados, os 3 senadores, se botassem o pé na estaca do Brasil, se não tivesse preocupação com as suas emendas, com os seus cargos, essas coisas, se bancassem esse combate, eles teriam levado. Com certeza. Eu acho que faltou mais união por parte dos senadores, dos deputados federais, né? Mas alguns ajudaram, sim, poucos são, mas ajudaram, e nós estamos aí nessa situação da efetivação da transposição por causa da união dos sindicatos, de todos os servidores que sempre estiveram junto com os sindicatos, e alguns parlamentares que apoiaram, sim, lá em Brasília, mas poderia ser muito melhor. Nós estamos em meio-dia, 33 minutos, é a hora do povo. Estou fazendo entrevista com o presidente do Sindicato de Saúde, que é o Caio Marinho. O Caio, vamos falar um pouco sobre eleições no Sindicato de Saúde. Vamos falar no próximo bloco, até meio-dia, 33 minutos e meio. E também falar sobre o que é, além da transposição, nós temos algumas outras coisas para falar aqui. Quero lembrar a você que aqui na Hora do Povo você tem a oportunidade de participar com a gente. Pode mandar perguntas. O entrevistado convidado é o presidente do Sindicato de Saúde, o Caio Marinho, da Rádio Saúde há muitos anos. Quantos anos de Sindicato de Saúde? Eu tenho 28 anos na saúde, e de Sindicato de Saúde eu tenho um mandato de 4 anos. Você que está do outro lado da linha pode ligar para cá. Telefone fixo nosso aqui, 3222-5308. Telefone celular para mandar torpedo, CBS 9962-8707. E é o mesmo telefone para mandar pergunta também através do WhatsApp, 9962-8707. A Hora do Povo, a gente volta já já. Hoje é terça-feira, faço entrevista com o eixo principal da pauta aqui sobre transposição. Tem muitas perguntas já, Caio, mas a gente vai caminhar alguma coisa. Eu queria saber, algumas indagações que a gente tem, é uma realidade meio que neurótica, né? A movimentação, primeiro que essa transposição, o debate sobre ela, ele monta do início da década passada, né? 2003, 2004, 2002, a proposta da Fátima Cleide, senadora, do deputado Capixaba, foram as principais, né? Então tá, essa lenga-lenga vem se desdobrando, em tese, há 13 anos e caquerada, né? E aí nós temos que fazer essas contas, Caio. Até agora, nesse período todo, a emenda constitucional foi aprovada. Emenda constitucional
emenda constitucional é Constituição Federal, é a lei das leis. Se fosse uma pirâmide, seria aquela pontinha lá de cima da pirâmide. Né? E foi aprovado em 2009. Então tá, até agora não tem uma pessoa recebendo na folha de pagamento do governo federal, nenhuma pessoa verdadeiramente já transposta. Na realidade houve os primeiros que foram transpostos, me parece que já estão recebendo, acho que 2 ou 3 servidores do Estado que estão nessa... Tem 3 tem 3 recebendo já. Né? Teve um grupo de policiais militares que ganharam na justiça também, isso também é outra coisa. Não, né? isso aí é a PM, né? Da PM. Os policiais militares todos já estão recebendo. Mas eles foram à justiça, foi judicial. Judicial, né? Eles estão recebendo. E essa transposição administrativa, digamos assim, já tem 3 ou 4 recebendo do Estado, né? Que foram aqueles primeiros 80 que saíram e uns eram de vários segmentos. E da saúde nós temos 3 ou 4 recebendo. Aí tem alguns da educação, então aqui é o que eu estou sabendo. E esses processos que estão sendo deferidos, o servidor vai receber aquela carta AR na sua residência, certo? Para dar o ciente da transposição. Se ele não responder essa AR, em 10 dias, a União vai entender que ele aceitou. Vai ser vai presumir que presumir que foi tácito a aceitação. Então, não é o contrário de uma revelia. Exatamente. Revelia. Né? Se não responder aquela carta, em 10 dias o teu nome já será incluso no Diário Oficial lá em Brasília para transpor, para efetivar a sua transposição. E às vezes as pessoas fazem raciocínios equivocados com transposição. Imagina, olha, é um grupo de servidores do Estado de Rondônia que querem passar para o quadro do governo federal, ficar do lado que a vaca... Aquela história popular, que a vaca deita, não sei o quê, e as pessoas não entendem que são as pessoas que praticamente construíram o Estado de Rondônia. Além do que é uma circunstância bastante interessante, porque não é uma conquista apenas daquelas pessoas. É uma conquista da instituição, do Estado de Rondônia, diante do vigor do volume financeiro. Primeiro, o volume financeiro que vai ser economizado, que o Estado deixará de gastar aqui com os servidores. 7 milhões. E o volume financeiro que virá do governo federal, que seria a melhor, pelo menos em tese, teria a melhor característica, uma coisa não tem a ver com a outra, mas teria a melhor característica de uma indenização do governo federal a favor de Rondônia por ter dado praticamente essa pujança de geração de energia elétrica para resolver uma grave crise. Seria uma indenização, seria uma compensação. Agora, a característica que resta aprovada até agora, a gente lamenta até dizer isso, sabe? Mas dá um contorno claro, nítido, de covardia contra um gigantesco exército de pessoas. Quase 20 mil pessoas se juntaram tudo, CAES, poderes. Mas eu queria falar um pouco mais com o senhor a respeito de... quais são os principais itens da agenda? Tem algumas coisas relacionadas com a categoria da saúde que estão na ordem do dia, que o governo está dando conta de pagar? Como é que está isso? Sim, Maurício, na realidade, o que nós conseguimos até hoje com o governo Confúcio foi tudo diplomaticamente, na conversa, na negociação. Nós fizemos uma greve, assim que assumimos o Sindsaúde em 2011, que foi uma greve de 28 dias que abriu esse leque de negociações, digamos assim, na época. Nós tivemos um aumento na época de 7,5, que foi pago em 3 vezes pelo Estado. Nós conseguimos depois um realinhamento dos vencimentos, que foi pago também. Nós conseguimos, logo depois, o pagamento das progressões, ou seja, tinha muito servidor da saúde, a maioria dos servidores da saúde, que estavam com 4, 5, até 10 referências atrasadas. Conseguimos realinhar tudo isso aí, os vencimentos, e nós temos esse retroativo dessas progressões para receber do Estado, né? Nós já foram feitos os cálculos pela Secretaria de Saúde, já foi homologado pelo secretário de Saúde, Dr. Williams Pimentel, já passou pela mesa de negociação, né, que é composta por vários secretários de Estado, e ela foi aprovada. O que falta agora? Definir a forma de pagamento dessa progressão, que hoje, de manhã, eu estive na Procuradoria-Geral para ver a definição, né, do Dr. Juraci, que vai ser ele que vai dar
o parecer final para o pagamento da progressão, e eles estavam numa reunião lá na Assembleia Legislativa com o presidente da Assembleia. Mas saindo aqui do estúdio, eu estarei voltando para a PGE para ver se nós chegamos a decidir a forma de pagamento dessa progressão. E temos uma ação que nós ganhamos essa semana com mandado de segurança dos 5,87, que refere ao aumento que foi dado no vencimento, porém não incidiu nas gratificações, né? E nós ganhamos com uma ação de um mandado de segurança em conjunto com o Sincepol e o Sintero, né? Ganhamos essa ação e temos mais 5,87 para ser inserido nas gratificações do servidor da saúde. Então são avanços paulatinos, avanços pequenos, porém a saúde tem sido uma das categorias que mais tiveram conquistas nesses 4 anos de Sinsaúde, dessa diretoria que, graças a Deus, tem negociado muito bem com o Estado. Ô, Caio, esse 5,87 está em aberto? O governo vai ter que... É um mandado de segurança, né? Se deu 5,87 no vencimento, tem que incidir nas gratificações. E eles não pagaram esse 5,87 nas gratificações. Eu queria falar um pouco também a respeito de eleições. O seu mandato encerra? Meu mandato encerra o dia 25 de agosto. Né? As eleições já foi... O processo eleitoral já foi aberto, né? Praticamente há um mês atrás. Foi feita as assembleias necessárias com os prazos necessários. E hoje encerra o prazo para inscrições das chapas, né? E o dia 14 de agosto será o dia da eleição, o processo eleitoral. Né? Tem mais... Então, acreditamos que... Daqui a 25 dias. Acreditamos que deve vir algumas chapas, aí hoje é o último prazo. Esperamos que as chapas façam as suas inscrições para a gente concorrer num processo democrático, transparente, limpo e a gente demonstrar realmente a democracia dentro do sindicato. Tem que andar o Estado todo, né? Nós estamos andando já o Estado para passar os informes do sindicato e aproveitar para lembrar ao nosso filiado. Quantos mil eleitores? Dia 14. São mais de 10 mil eleitores aptos para votação. Igual município grande, né? Mas geralmente sempre vota 25% a 30% desses eleitores. Sempre foi um histórico já do Sinsaúde, e até 30% dos servidores vão até as urnas para deixar seu voto. O Sinsaúde ele tem também essa distribuição por diretorias regionais? O Sintero é o maior sindicato do Estado. O Sintero ele tem uma eleição diferente, porque é por regionais. O Sinsaúde não. O Sinsaúde ela é em todo o Estado. A base inteira. A base inteira em todo o Estado. E as respostas aqui do nosso entrevistado convidado, a servidora pública da saúde, Jung Fogg. Parabéns pelo programa, Maurício. Tem uns que dão pena na gente, tem outros que concordam. Estou torcendo pela transposição. Se o senhor Caio, quais os critérios de seleções semanais dos servidores? Não deveria ser o critério do ano de admissão? É uma espécie de um cronograma que ela está perguntando, né? Eu acho que estou lembrando dela, do hospital de base, acho que é técnica em assuntos educacionais, antiga, também da nossa época. Na realidade não existe um critério, né, cronológico de análise de processo, pois a gente pode perceber que nessas atas que estão sendo analisadas, onde vem processos deferidos e outros indeferidos, né, geralmente aqueles que vêm indeferidos porque são aqueles processos de 87 até 91, né, não estão com amparo legal. Então até 87 eles estão vindo todos deferidos. Então não existe um critério cronológico por data de admissão. Então está pega de fornalha, aleatoriamente está sendo analisado. Deveria ter o critério de identidade de pessoas. Exatamente. O Manuel de Alvorada está perguntando para o senhor o seguinte: eu sou aposentado, mas pago o sindicato até hoje. Eu terei direito à transposição? Também é outro. Nós estamos naquele processo lá de até 91, o pedido de abrangência até 91, aposentados e pensionistas. O processo está concluído para decisão na mesa do Dr. Dimes. Dr. Dimes, juiz federal. O Carlos de Guajará-Mirim está perguntando quais são as medidas adotadas para a melhora da saúde em Rondônia, especialmente em Guajará-Mirim.
Aliás, nós também tem passado por algumas crises de saúde. Na realidade, nós tivemos há uns 2 meses atrás, Carlos, aí numa audiência pública com o prefeito, com o secretário de saúde e com profissionais da saúde, para a gente tentar debater e discutir realmente a situação caótica que está em Guajará-Mirim. Maurício, imagina, você não tem médico para atender a população. As condições daquele hospital ali estão difíceis, realmente. A gente vê o aspecto da cidade totalmente esburacado, com lixos na rua. Então a gente vê que a situação de Guajará-Mirim é um problema geral de saúde. Então acreditamos que... Guajará elegeu um deputado médico, né? Exatamente. Então o Estado tem que dar uma mão aí para Guajará-Mirim. Maria Antônia Pedrinhas, ela está dizendo, olha, eu sou do Sintero, meu sindicato não tem muita informação, por isso sempre acompanho o Sindicef. Aí ela diz, eu sou agente administrativo de 1984 e fui colocada como professora no dia 8 de agosto de 88. Gostaria de saber se a Constituição de 88 me ampara a ter o último cargo que eu tive, se é esse de saúde. Na realidade, a 13.121 e a 12.800 diz que você vai para a União com seu cargo de origem, ou seja, o que fica valendo é o teu primeiro contrato, né? Se você era professora na época, você vai como professora. Se você era auxiliar ou se você era agente administrativo, vai com aquele contrato inicial, primeiro, ou seja, fica valendo o primeiro contrato de 84. Zé Carlos do HB, ele diz, olha, eu fiz um plano do sindicato chamado Fama, descontaram no meu contra-cheque, mas quando eu precisei ser atendido, disseram que não existe. Mais alguém que ter feito? Não. Existe esse plano? O plano é um plano de saúde nacional, coletivo, sem coparticipação, com carências reduzidas, tá? É por adesão, né? E esse plano nós temos 1.800 beneficiários já usufruindo do plano, certo? Se há algum problema de atendimento com esse seu plano, por favor, você tem que comunicar ao Cine Saúde que nós vamos imediatamente resolver o problema. Agora, é um plano nacional, tá? Que está funcionando normalmente. As pessoas que estão com suas carteirinhas estão sendo atendidas, inclusive fora do estado. Então, precisamos sempre comunicar ao Cine Saúde numa situação dessa, por favor. Um anônimo está perguntando, se a transposição acontecer, teremos retroativos? A ideia é essa, né? Aí os efeitos financeiros, Maurício, vêm de novembro de 2009. Então, nasceu a lei. A emenda constitucional. Não tem lei maior que a Constituição no país. Então, seus efeitos financeiros vêm de 2009 para cá. Para isso, nós temos que provocar, logicamente, a justiça para receber. Então, existe uma procuração já padrão no Cine Saúde para que você possa estar assinando essa procuração e juntando os documentos necessários para que possamos requerer o retroativo de 2009 para cá. O Carlos do HB. HB é o hospital de base, né? Isso. As eleições do Cine Saúde serão novamente eletrônicas? Carlos, impossível a gente fazer uma eleição com urnas eletrônicas, porque já existe uma súmula, né, do TRE, que não fornece mais as urnas eletrônicas para eleições sindicais. E para isso também tem que se fazer uma solicitação com antecedência de 60 ou 90 dias antes. Então seria impossível a gente fazer uma eleição com urnas eletrônicas. Na época foi feito porque a própria Justiça solicitou, tendo em vista que o Cine Saúde estava numa intervenção. O Francisco de Presidente Médici está perguntando, olha, quem trabalhava com serviços prestados na época e hoje é efetivo, tem direito à transposição? Dependendo da época que você trabalhou. Se você trabalhou na época da abrangência da transposição até 15 de março de 87, teve gente que entrou em 84, 83, 85, serviços prestados, né, e depois efetivou no Estado, né, pode fazer a verbação, juntar o seu tempo de serviço. E se o seu contrato foi assinado antes de 87, logicamente que você tem direito. Tem muito mais pergunta aqui, o João Batista, do João Paulo. O que significa penhora de 1,549 mil da Rede Conve sobre Cine Saúde? Veio descontado um valor no meu contra-cheque
em decorrência disso? Tá. Nós, há 2 anos atrás, implantamos um cartão de crédito, certo? Da empresa Redconv, que é um cartão que você compra no posto de gasolina, na farmácia, e faz compras em toda a rede credenciada, certo? Esse nosso cartão funcionou 11 meses. A partir dali, houve muitos servidores que deram calote no sindicato. Simplesmente não pagaram as suas contas, onde nós fomos processados pela Redconv, paramos de fornecer esse cartão de crédito e, logicamente, nós estamos chamando os devedores desse cartão e alguns já entramos com ação judicial. Pode ser o seu caso, que você teve um débito, não foi pagar no sindicato e isso está sendo cobrado judicialmente no seu contra-cheque. Nós já estamos em 1h40, teremos uma última participação aqui. Eu dei uma resposta para o Paulo de Guajará, mas tem uma resposta que veio para ele dos Estados Unidos. Olha, o César Amorim, da Filadélfia, dos Estados Unidos, ele está dizendo o seguinte, é o César Amorim. Quer dizer, para o Paulo lá de Guajará. Fala, Maurício, parabéns pelos comentários sobre a realidade do Brasil. Oxalá tivéssemos representantes de mídia como você, para informar a população da realidade que elas não querem enxergar, igual esse senhor de Guajará. Por favor, não se esqueça dos políticos de Rondônia. Por favor, faça com que a população tenha conhecimento de quem são. O certo mesmo, que a gente tem que entender, Gaio, é que nós precisamos fazer política, as pessoas precisam se informar, precisam se educar. Para quê? Para se defenderem da nudez cruel dessa realidade. Mas olha, tem mais perguntas, não tem mais tempo. 1h, 1h30, Caio Marinho, presidente do Sindicato de Saúde. Agradeço por estar aqui e ter os microfones para se despedir dos nossos ouvintes. Maurício, agradecer pela oportunidade de mais uma entrevista e falar para todos os servidores públicos abrangidos pela transposição. A transposição é uma realidade, ela está acontecendo paulatinamente. Tenha paciência, se seu nome ainda não veio nessas atas, tenha paciência e com certeza até final de novembro, com certeza o seu nome estará nessas atas. E com relação à progressão e outros benefícios que nós temos, já estamos sentando essa semana com o Estado para que nós possamos já começar a receber, se Deus quiser, essa questão da progressão em agosto. E com relação ao processo eleitoral, eu deixo aí a critério de todos os servidores filiados ao Sindicato de Saúde para que analisem esses 4 anos de trabalho que nós tivemos, que na realidade não foi nem 4 anos, foram 2 anos, que 2 passamos pagando dívidas e contas da diretoria anterior, de muitos e muitos problemas judiciais e realmente temos muitos projetos pela frente ainda para a gente concluir. Então acredito que a equipe que aí está trabalhou com transparência, trabalhou com eficácia, trabalhou em prol de nosso filiado realmente e deixamos a critério de vocês. Se vocês querem que a gente continue trabalhando, o dia 14 nós damos esse voto de confiança para que possamos continuar trabalhando. Obrigado mais uma vez, obrigado a você do outro lado da linha. Eu quero agradecer você pela audiência, pela interação, pelas perguntas. E de todos eu quero me pedir na graça, na proteção de Deus, afirmando que amanhã é o meio-dia. Nós estaremos de volta com mais uma edição da Hora do Povo. Obrigado, boa tarde, até lá.